Olá novamente! Agora estamos aqui com as 9 orações subordinadas adverbiais. Todas aqui são orações subordinadas adverbiais. Eu coloquei primeiro a principal e depois a subordinada, mas isso não é uma regra, tá? Se a oração subordinada adverbial vier antes da principal, vai ter uma vírgula separando, sempre, tá? E se a oração subordinada adverbial vier no meio da principal, ou seja, intercalada, sempre terá duas vírgulas separando. Tá joia? Tá legal? É como se abrisse a oração principal, por exemplo, aqui entre o ela e o estudará, e coloca a subordinada lá no meio. Tudo bem? Tá joia? Aqui eu fiz em ordem direta só para a gente acostumar. E são 9 tipos, mas são muito fáceis. Olha só. Eu marquei aqui a oração subordinada em vermelho e a conjunção eu coloquei esse risquinho azul. Tá? Só que não são somente essas conjunções, tem outras. Então vai pelo sentido da conjunção e não decorar conjunções. Tá? Vocês têm uma listinha de conjunções para cada uma delas, está na apostila. Depois eu vou indicar para você estudar. Tá? Mas não precisa decorar, vai pelo sentido, é muito mais fácil. Por exemplo, ela, vou pegar aqui, ela estudará quando chegar. Quando chegar não dá sentido de tempo, então eu digo que é uma oração subordinada adverbial de tempo ou temporal. Muito bem. Coloca o bracinho aí. Esse aqui é o Elmo, tá? E esse aqui é o Godofredo. Vamos lá. Ela estudará se chegar. Eu dei uma condição. Qual é a condição para ela estudar? Chegar. Se ela não chegar, ela não vai estudar. Então, quando eu dou essa condição, é uma oração subordinada adverbial condicional ou de condição. Condicional. Tá? Se não estiver enxergando direitinho, vai pelo som, mas tem um resumo na apostila também. Ela estudará embora não queira. Note que esse embora aqui, toda vez que nós usamos embora, vem algo que você faz que normalmente não faria. Por exemplo, quem não gosta de estudar, quem não quer estudar, não estuda. Ela mesmo não querendo, estudou. Então é uma quebra à regra, é uma exceção, ou algo que contradiz a anterior. Tá? Ela estudará embora não queira. Isso eu chamo de concessão. Abrir uma concessão é quebrar uma regra. Tá? É introduzir uma ideia que se põe à ideia anterior. Então eu chamo de oração subordinada adverbial concessiva. Joia? Ela aprende à medida que estuda. Está dizendo que ela aprendeu antes de estudar? Não. Depois de estudar? Não. Está dizendo que ela aprende no mesmo momento enquanto estuda. Tá? Então, duas coisas simultâneas. Mas, além de ser simultânea, uma depende da outra. Se fosse só simultânea, seria tempo. Aqui, né? Mas como são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e uma depende da outra, por exemplo, se ela parar de estudar, ela para de aprender. Se ela parar de estudar, ela para de aprender. Ok? Então, como tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e uma depende da outra, eu digo que é uma progressão. Então, é uma oração subordinada adverbial proporcional. Beleza? Agora, ela estudou tanto que passou de ano. Nota que aqui no lugar desse tanto que, cabe essa palavrinha. Nós não escrevemos, mas dá para a gente colocar mentalmente. Ela estudou tanto que, consequentemente, passou de ano. Aliás, eu vou cortar aqui antes no que, tá certo? Isso. Eu marquei. Essa é algo que a gente vai estudar ainda. Chamam-se conjunções correlativas. Fica pedaço da conjunção na primeira oração, na oração principal, e pedacinho dela na segunda oração. Tá? Mas depois a gente vai ver isso. Então, olha lá. Ela estudou tanto que, consequentemente, passou de ano. Isso aqui não é a consequência dela estudar tanto? Então, oração subordinada adverbial, o quê? Concessiva, consecutiva, de consequência. Ela estudou tanto que, consequentemente, passou de ano. Então,
oração subordinada adverbial consecutiva. Ela passou de ano porque estudou. Porque estudou muito. Esse porquê não está no lugar de por causa que? A gente não escreve, mas dá para pensar. Ela estudou, ela passou de ano por causa que estudou. Deu certo. Então indica a causa ou oração subordinada adverbial causal. Tá? Ela estuda como um gênio. Não está comparando ela ao gênio? Muito bem. Então é uma comparativa, uma comparação. Oração subordinada adverbial comparativa. Ela estuda conforme o professor estudou conforme o professor pediu. Sempre que estiver fazendo alguma coisa segundo uma ordem, segundo um pedido, segundo o que alguém pediu, da forma como alguém pediu, eu digo que é o conformidade. Ela estudou conforme o professor pediu, oração subordinada adverbial conformativa. E ela estuda para passar de ano. Qual é a finalidade dela estudar? Muito bem, passar de ano. Então, essa aqui é de oração subordinada adverbial de finalidade, ou como nós chamamos, oração subordinada adverbial final. Ok? Tá joia? Muito bem, vou dar uma pausa e a gente já volta para ver orações reduzidas. O que são?